No mundo das ideias, no mundo utópico, eu gostaria que não precisasse existir um Estado, sabe? Mas você tá falando agora que a natureza humana não é Não compatível. permite. Então, Eu não de acredito. certa forma, o anarcocapitalista é um comunista. Ele vive no mundo dos sonhos. Nesse sentido, sim. Fala, galera. Estamos aqui para mais um episódio do Better Money Podcast. Hoje, na Casa 21 Studios, com o meu querido amigo Caio Leta, da BIPA. E hoje a gente vai discutir, vai ter um episódio um pouco mais filosofal. Eu li um artigo recentemente do Jesse Myers. Para quem não conhece o Jesse Myers, eu vou deixar esse artigo e um podcast que ele gravou falando sobre o artigo aqui na descrição desse vídeo. Mas basicamente a tese principal do artigo dele é que o Homo sapiens dominou a Terra e basicamente extinguiu o seu competidor biológico Neandertal, porque ele sofreu uma mutação genética e desenvolveu um gene da escassez. Basicamente, ele conseguiu passar a valorizar coisas escassas e, portanto, ele adotou um dinheiro cada vez mais superior do que as outras espécies. E assim ele foi se tornando uma espécie cada vez mais relevante. É um artigo um pouco, uma viagem louca, mas eu achei super interessante. E o que ele fala, a tese central do artigo é que o Bitcoin é a culminação de tudo isso. É a reserva de valor perfeita, é o dinheiro infinitamente escasso. E quando eu li esse artigo e eu vi esse podcast, imediatamente eu pensei no Leta, porque ele já veio no podcast na Better Money, ele já falou como foi o encontro dele com o Bitcoin, como que foi a orange pilarização, se é que isso é uma palavra que eu acabei de inventar agora. Mas foi basicamente lendo O Gênio Egoísta do Richard Dawkins, e eu sei que você tem muito interesse por esse assunto, então eu queria bater um papo com você sobre isso. Já sei, dando um spoiler pra galera, que você não concordou com várias coisas do que Jesse Meyer fala, mas pra quem não te conhece, dá uma intro aí, basicamente, primeiro do que você faz na BIPA e por que esse assunto é um assunto tão querido pra você. Boa. Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, não sei que horário a galera tá vendo a gente. Na BIP eu cuido do departamento de pesquisa, o que é um jeito muito bonito de falar que eu escrevo os relatórios, faço podcasts, sei lá, toda a parte educativa da BIPA Tá. tem minha mão lá. Escrevo newsletter semanal também, quando entra funcionário novo na BIPA, eu que explico o que que é o Bitcoin, por que o Bitcoin foi inventado, sabe? Toda essa parte educacional acaba Tem muita caindo. gente que entra na BIPA, isso é uma curiosidade, uma tangente, que não entende nada de Bitcoin? Tem algumas, assim, querendo ou não, Legal. no começo, vai. A maioria dos devs é Bitcoiner, Hum. mas assim, equipe de marketing. Do nada entra uma designer que não é Bitcoiner. A gente Uhum. trabalha, sei lá, tem o Thiago lá, que é Bitcoiner, tá lá, mas entrou recentemente o Alan, que não conhecia nada de Bitcoin, entrou a Isa, que não conhecia nada de Bitcoin, entrou uma moça no suporte CX que não entendia nada de Bitcoin, agora entrou uma moça no RH que não entende nada de Bitcoin. Então, assim, quanto mais a empresa cresce, mais surgem vagas que não são necessariamente lidando direto com Bitcoin. Então essas pessoas, assim, uma RH precisa ser bom no que ela precisa ser bom, ela não Sim. vai manjar nada de Bitcoin e ela vai: "Olha só, essa empresa eu preciso entender sobre isso, deixa eu pegar um pouco a visão superficial sobre isso para eu entender o básico". Eu tento passar essa visão para ela, mas imagina como é difícil explicar o Bitcoin Com em 1 hora certeza. para alguém. Desafio ingrato. E aí falando por que faz sentido conversar sobre esse tema. Bom, você falou, tipo, uma das coisas que eu sempre cito como coisa que me ajudou a formar intelectualmente é o Gênio Egoísta, que é meu livro favorito, assim, mas não só ele. Ele meio que veio junto com um processo que, assim, eu estava no primeiro ano da faculdade, pra quem não sabe, eu fiz geologia, que é uma ciências da natureza, que dentro da grade curricular, no primeiro semestre tem biologia evolutiva. Eu fiz biologia evolutiva com um professor que chama Walter Neves. Para quem não conhece, é o cara que descobriu aquele hominídeo mais antigo das Américas, que é a Luzia, que estava no Museu Nacional, que pegou fogo há um tempo atrás, Tá. talvez alguém pessoal de casa esteja ligado. E assim, as aulas dele, assim, foram minhas aulas favoritas na faculdade como um todo, assim, sendo bem sincero. Eram umas aulas que tinha verificação de leitura, porque ele dava lição de casa de leitura toda semana, você tinha os primeiros 10 minutos fazendo provinha para ver quem leu e quem não leu, o resto era basicamente conversa, um método bem construtivista, mas com um professor extremamente ácido e afiado e que não deixa a gente falar merda. Então, É, assim, se alguém falasse cagada, não é que ganhava ponto de participação, perdia ponto.
Então ele realmente estimulava um debate de alto nível. Foi assim, a matéria que eu fechei com maior nota na graduação de longe, a matéria que eu mais gostei, e isso plantou uma semente para eu gostar de evolução e estudar biologia evolutiva desde sempre. Certo. Então, assim, não é algo que eu estudei formalmente, eu até fiz um semestre de biologia de graduação de biologia na USP junto com o doutorado em geologia, daí estava difícil conciliar, eu só larguei a biologia, apesar de preferir, porque querendo ou não você precisa ser pragmático e você está fazendo um doutorado, ele precisa ser a prioridade, não um bagulho que você abriu só para, sei Sim, um lá, hobby. hobby, então, sei lá, mas assim, ao longo da minha vida eu sempre gostei muito de evolução, desde essa época, para mim é o filtro que eu uso para avaliar meio que tudo do mundo, assim, sabe. Para mim as coisas fazem sentido ou não se elas fizerem um sentido evolutivo e se elas estiverem de acordo com o nosso, entre aspas, nosso eu macaco, que eu chamo, que é o nosso eu evolutivo. Sei lá, a gente falou no podcast que a gente gravou pra Bipa agora sobre alimentação. Para mim a alimentação é um reflexo muito claro disso, assim, porra, coisas que a gente comia antes da revolução agrícola fazem melhor para o nosso organismo, fazem bem, coisas que surgiram depois da revolução agrícola não fazem tão bem, porque são coisas que têm só 10.000 anos, nosso organismo ainda não evoluiu para lidar com elas, que nem ele evoluiu nos últimos 300.000 anos numa savana para lidar com outro tipo de comida, seja fruta, seja tubérculo, seja carne, que é o que a gente evoluiu fazendo. Então, assim, eu sempre usei esse filtro de biologia evolutiva para avaliar meio que qualquer coisa. Então, assim, qualquer coisa do tema biologia evolutiva sempre me fascina, sempre me interessa, eu sempre busco ler livros a respeito, ver videoaula, texto, etc. Então, assim, primeiro eu faço o disclaimer que eu não sou especialista, mas para um cara leigo eu diria que eu estudei mais do que a maioria das pessoas sobre esse assunto. Legal. É, E você então você não é é, especialista, mas estudou mais e com certeza você se preparou mais para esse podcast, leu mais o artigo e tem mais Sim. refutações. Portanto, você consegue dar mais o contexto também para quem está chegando aqui agora e não assistiu o podcast ou leu o artigo. Recomendo fortemente, se você tiver tempo, para ver o que o Jess está falando primeiro, vai lá na fonte e depois volta aqui. Mas eu também não gosto de falar para você parar de ver o vídeo. Então, você já começou, fica até o final, depois você vai lá e assiste. Senão não volta, Leda, né? conta pra galera qual é a tese central. Eu tentei explicar aqui com meus termos meio toscos, mas eu acho que você consegue fazer um trabalho melhor. Tá, bom, basicamente, tem uma questão em aberto na antropologia que é por que o Homo sapiens sapiens, a gente, sobreviveu enquanto os neandertais não sobreviveram? E é, aí tem várias hipóteses diferentes sobre isso. O Jesse Meyer cria uma hipótese que ele acredita que é dele, eu confesso que eu nem acredito que é dele, Tá? é, sobre que seria o fato da gente começar a valorizar coisas escassas, que permitem a gente ter uma coesão grupal muito maior e ganhar na competição contra os neandertais. Isso, essa valorização de algo escasso, vai evoluindo ao longo do tempo para se tornar dinheiro, porque a escassez vira dinheiro, e portanto a gente tem uma mutação, porque ele fala isso porque é verdade, tem uma mutação que é a TKTL1, que é uma mutação que existe só no Homo sapiens depois da gente já ter divergido dos neandertais, e essa mutação é uma mutação que estimula o crescimento de neurônios no nosso córtex pré-frontal, ou seja, na nossa parte que a gente pensa, a gente cria mais neurônios, isso facilitaria a gente a se comunicar melhor, a ter mais trocas sociais, e é, aí ele diz que isso significaria que, portanto, a gente vai valorizar mais coisas subjetivas e, portanto, a gente vai encontrar escassez, portanto, a gente vai passar a valorizar dinheiro, portanto, a gente tem entranhado no nosso DNA a vontade de gostar de coisas escassas e, portanto, o Bitcoin é inevitável porque está entranhado no nosso DNA. Tipo, em poucas palavras, essa é o que o artigo do Jesse Myers defende. Primeiro, Tá. é um Então, artigo muito bom, assim, sabe? Eu não é que eu. Mas não, desculpa, deixa eu continua aqui. fazer uma pergunta, porque acho que alguém deve estar ouvindo isso e vai ficar com uma dúvida. Um Neandertal, sei lá, tá passando por uma travessia, tá sem água, no sol quente, ele também vai valorizar a água mais do que ele valorizaria se ele estivesse nadando num lago.
não tá meio que impregnado no DNA de todas as espécies valorizar a escassez? Ou a gente está se referindo a valorizar a escassez fora desse âmbito de sobrevivência e talvez olhar aquela concha diferente, portanto eu quero valorizar ela e acumulá-la diferente das outras aí? Boa. Não, assim, o que você descreveu é uma realidade objetiva. Tenho sede, preciso beber água. Isso é um tipo das realidades que existem. Isso aí é um conceito que o Yuval Harari, que a maioria dos bitcoiners não gosta, mas ele fala no livro Sapiens, que eu acho um livro brilhante, que a gente vê o mundo em 3 realidades diferentes que estão sobrepostas ao mesmo tempo. Tem a realidade objetiva, que basicamente, sei lá, vou soltar uma coisa, ela vai cair porque existe gravidade, não importa se eu sou, sei lá, judeu ou muçulmano, homem ou mulher, a coisa vai se comportar da mesma maneira. Daí existem realidades intersubjetivas, que são basicamente narrativas que a gente compartilha, são crenças compartilhadas. Sei lá, a gente acreditar que existem direitos humanos, a gente acreditar que, sei lá, em histórias, em mitos, sabe? Qualquer coisa que não tenha palpabilidade no mundo real, sabe? Ah, não, por que eu não uso vermelho? Ah, porque eu sou gremista e o Inter que usa Eu ia falar vermelho, do exemplo sabe? do time de futebol, é uma É alucinação coletiva, uma realidade subjetiva. exato, ela não existe de verdade, mas existe figurativamente na crença compartilhada de todo mundo. E aí existe uma terceira realidade, que é aquela realidade intrasubjetiva, que é aquela história que, assim, eu não consigo nem traduzir o que eu tô sentindo em palavras, porque as palavras são imprecisas e não refletem conceitualmente o que eu tô pensando e o que eu tô sentindo. Isso é mais ramo da psiquiatria, da filosofia. O que a gente está falando aqui quando fala em escassez é da intersubjetiva, ou seja, essas histórias compartilhadas. Tá. Ou seja, a concha não tem uma função real de ser, sabe, de ser comida ou de ser água e que vai matar a sede. A concha é uma questão que meio que é uma convenção social, é uma crença compartilhada que essa concha tem valor, portanto ela passa a ter valor. E isso é uma coisa que supostamente o Homo sapiens tem uma capacidade de criação de mitos e ritos coletivos muito maior que o Neandertal. Será que o Avelino e o Peter Schiff são neandertais? Que eles ficam falando sobre o ouro ter valor utilidade e pode ser usado para isso, para aquilo, aquilo outro? Bom, os indícios estão aí, né? Os indícios estão aí, são claros, eu diria. Mas, então é basicamente isso. Tipo, ele acredita que... Primeiro, ele fez uma pesquisa bibliográfica extensa, então, assim, tudo que ele comenta sobre, pô, a data que o ser humano migrou para a Europa tá correto, a data que, puta, acharam isso no Neandertal, puta, isso é uma evolução do Chilling Out, o Chilling Out, que é aquele artigo clássico do Nick Szabo, estudava justamente, porra, como o ser humano começou a usar conchas como dinheiro, e aí o Nick Szabo dá vários exemplos disso e contextualiza muito bem. O Jesse Myers fala, pô, eu construí esse pensamento nos últimos 5 anos, construindo muito em cima do que o Nick Szabo falou. O que é muito interessante e muito legal, adoro o trabalho do Nick Szabo. O texto do Jesse Myers é muito bom também, tem coisas que estão corretas, eu acredito que ele direcionalmente está correto em muita coisa. A minha crítica é que, assim, ele é uma narrativa e não é um texto científico. Ele é totalmente enviesado. Sabe, o método de pensamento dele a gente poderia descrever como pseudocientífico, não como científico. Daí depois tudo a gente entra nos detalhes aqui. Ele confunde uns termos, assim, sabe? No fundo, assim, é um cara bem intencionado. E faço o disclaimer aqui, puta, o Jesse Myers é um dos meus autores favoritos em textos de Bitcoin, junto com o Svetsky, junto com o Alan Gladstein. Eu acho que ele é um deles, sabe? Aquele texto Por que os Faria Limers rejeitam Bitcoin, que eu traduzi, ele escreveu o original, que é o Why the Yuppie Elites Reject Bitcoin, que eu acho que é fantástico, assim, sabe? Acho que é um desses textos que ajuda a explicar coisas sociais relacionadas ao Bitcoin mais do que qualquer outro. O texto do Halving que ele escreve me ajudou bastante, assim. Então, assim, eu gosto muito do Jesse Myers como autor. Tipo, nada que eu vou falar aqui é pessoal. Eu acho que é uma contribuição interessante, feito por alguém que tá bem intencionado, tentando construir conhecimento, mas talvez numa forma que eu não concordo, e aí eu tenho críticas que nem qualquer pessoa faria sabe, querendo ou não, ciência é assim, é aquela coisa de crítica dos pares. Você vai fazer um peer review, e aí, tipo, o cara pode ser seu amigo, concordar com 95%, ele não vai falar do que ele vai concordar e te dar tapinha atrás das costas. Ele vai explicar os 5% que ele discorda para justamente continuar expandindo essa obra. Beleza. E vamos lá, então. Vamos
bater no Jesse Myers, o que você discorda? Quais são os principais pontos, assim, as falhas que você identificou Bom, nesse raciocínio? são muitas. Primeiro, acho que é importante fazer o disclaimer. Primeira reação quando eu li o texto foi extremamente negativa, e quando eu vi o podcast eu achei que foi totalmente um Dunning-Kruger. Ele, sabe, comecei a estudar esse tema há pouco tempo, já Explica acho pra que eu galera o tô... que é o Dunning-Kruger, nem todo mundo Dunning-Kruger sabe. é um fenômeno da psicologia que, assim, quando você começa a estudar um tema, você fica extremamente confiante, você acha que você sabe tudo, e aí, conforme você estuda mais, você perde grande parte dessa confiança, você vê todo o tamanho da sua ignorância, e aí você volta a construir uma confiança daí mais embasada. Então é como se fosse, bom, orientando para a câmera. Isso, apesar de você não ter... Ela cai num vale, depois ela se recupera. Parece que ele tá nesse primeiro pico, e sendo bem sincero, eu comentando sobre o trabalho dele, também tô nesse primeiro pico. Eu faço esse disclaimer que é isso, é uma pessoa bem intencionada, que pesquisou um pouco, que adora biologia, mas não sou antropólogo, não sou geneticista, essas coisas não são minha alçada. Mas sinto que ele também não é um cientista, não é um biólogo e cometeu alguns erros que, na minha opinião, são crassos para comentar de assuntos, porque ele estava muito empolgado, muito feliz, sabe? Quase um Golden Retriever que tá felizão e não percebe as coisas acontecendo nos arredores. E, no fundo, é aquele meme do Space Go, sabe? Que o pessoal usa pro Bitcoin, que é: acabei de descobrir o Bitcoin, deixa eu fazer a minha contribuição. Eu sinto que isso foi muito ele e a maneira que ele se coloca nos podcasts que ele, tipo, assisti tanto do Tales from the Crypt quanto do What Bitcoin Did. Sabe, pra mim, o jeito que ele comunica tem muito essa questão de que ele não percebe que ele tá num Dunning-Kruger, ele realmente acredita que ele descobriu algo que ninguém tinha parado pra pensar, o que, assim, eu não concordo, sendo bem sincero. Por quê? Por quê? Bom, ele cita o quê? Ele fala, pô, uma coisa que eu percebi é que existe uma mutação nesse gene que eu acho que é o que fez toda a diferença entre o Homo sapiens e os Neandertais. Então foi porque a gente desenvolveu essa mutação que a gente conseguiu evoluir mais do que os Neandertais, ganhar a competição deles. Então ele realmente atribui a essa uma mutação todo o sucesso evolutivo do Homo sapiens versus Neandertais. Isso, assim... É um big assumption, é uma grande... É reducionista pra caralho, em poucas palavras, assim. Eu até preparei aqui, cadê? Tipo, eu trouxe um exemplo de... Até existem, em algumas situações, casos que apenas um gene consegue fazer tanto a diferença. Tipo, é uma coisa que é exceção na biologia, não é regra. Na regra, é sempre uma coisa que é multigenes, multifatorial. É raríssimo que tenha coisas que uma mutação só faz tanta diferença. Um exemplo é, por exemplo, a lactase, que, sabe, a gente conseguir digerir o leite. É uma mutação só que do nada dá uma vantagem evolutiva muito grande. Outro exemplo é, sei lá, na época da Revolução Industrial, as mariposas tinham asa branca, de repente surgiu uma mutação que algumas mariposas passaram a ter asa preta. Uma mutação num gene, mas, pô, tava tendo muita fuligem por causa da queima de carvão, isso deu uma vantagem evolutiva muito grande para essas mariposas versus as outras. Aí, sei lá, como parte dessa pesquisa eu fiz no ChatGPT, eu vou ter que falar que o ChatGPT, inclusive, trouxe a mutação do TKTL1, que é esse gene que o Jesse Myers cita, como uma dessas mutações que geram uma gama muito grande de fatores. Ou seja, ela é uma... E aí o que o ChatGPT fala? Que existem dois tipos de mutações que ocorrem em genes que são realmente importantes, que são genes que controlam vias metabólicas em específico e genes que regulam a expressão de outros genes. Ou seja, tem genes que são, entre aspas, chefão, são gerente e coordenam como as coisas estão acontecendo. E aí o que eu disse até agora parece até, pô, olha só, então citaram essa mutação que o Jesse Myers falou. Bom, tem uma outra mutação que também acontece depois do ser humano ter separado dos Neandertais, que chama a mutação do gene FOXP2, que também ajuda bastante essa questão de neurogênese e principalmente a questão de coordenação dos músculos da boca, da língua, e permite a gente falar e se comunicar muito melhor que os Neandertais. Fora isso, ainda tem... Eu até fiz uma lista. Porque, de novo, não é a minha área principal, mas ó, tem uma lista de diversas diferenças genéticas que existem entre Homo sapiens e Neandertais. E assim, isso é óbvio, qualquer bicho que é diferente de outro bicho tem várias diferenças genéricas. Você parar pra pensar, ele tá pegando uma só e falando, ó, essa é a responsável. Mas não, tem várias outras coisas, por exemplo, ele tá falando só do gene que influencia o pensamento.
Que adianta influenciar o pensamento se você tiver um sistema imunológico muito pior? E tem uma mutação que afeta o sistema imunológico e ela é associada possivelmente aos neandertais ficarem mais doentes que os seres humanos. Então, assim, tem vários outros genes que mudaram entre o ser humano e o Neandertal. O ser humano, no fundo, o Neandertal também é um ser humano. Então, quando eu falo ser humano, eu tô falando dos sapiens. Mas, assim, é uma questão que tiveram muitas mutações. Então, essa diferenciação do ser humano para os Neandertais foi uma coisa que foi poligênica. Mas o seu problema com essa tese dele é o fato dele estar chutando, né? Mas afirmando que foi essa mutação específica que fez o ser humano passar a atribuir valor a coisas escassas? Não só isso. Ou a sobrevivência dele e a extinção do Neandertal? Assim, eu acho que tem muitos fatores que contribuíram para essa questão, porque o Homo sapiens ganha do Neandertal. Tem essa questão genética, que não é um gene só, são vários genes. Tá bom. Tem outras questões, que é o que eu falei de imunidade, daí o pessoal fala também uma questão de demografia. E demografia pode ter a ver com a gente ter grupos maiores do que os Neandertais. Aí por que a gente tem grupos maiores? Talvez porque a gente consiga criar conexões que eles não consigam, mas talvez porque a gente tenha mais saúde. Sei lá, fora isso, ele também cita muito uma questão que é ele só vê concha como um proto-dinheiro. Isso, assim, se você parar pra pensar, isso nos 2 podcasts que eu vi dele, no texto dele, ele não cita nenhuma vez um outro tipo de coisa que o ser humano podia fazer com as conchas. Seleção sexual. Seleção sexual é uma das forças mais importantes da biologia. Você pensar que tudo que as conchas estão representando são trocas financeiras, você está excluindo uma parte muito importante da biologia de qualquer espécie, no fundo. Por que o cara quer ter uma Ferrari? Por que o cara quer ter um carrão? O colar de concha mais legal pra... Ele quer ter a cauda do pavão para reproduzir, em poucas palavras. Então, assim, hoje, tipo, se a gente assumir que qualquer coisa que comunica algum tipo de capital significa que é dinheiro, que é no final que ele acaba fazendo nesse artigo, a gente vai ter que pensar que capital social é dinheiro. Ou seja, tem pessoas que têm uma dívida de gratidão com o Bernardo porque aprenderam bastante sobre o Bitcoin com o Bernardo seguindo o Better Money. Isso é dinheiro para você? Não. Não, é um tipo de capital que não é monetário. Existe o capital erótico. Sei lá, a Panicat tem um capital erótico. Mas, desculpa, vou te pausar aqui, mas não tem um vínculo muito forte entre as duas coisas, porque no fim do dia, se o Neandertal tem o colar mais bonito e consegue as melhores companheiras sexuais da tribo, eventualmente ele terá um valor mais alto e ele poderia trocar esse colar mais bonito por outros bens materiais, não só por parceiras sexuais, Sim. mas por frutas, por carne, por qualquer coisa. Eu acho que ambos representam capital e ambos representam poder. A minha crítica é justamente que, assim, ele A escrita... pergunta não são intercambiáveis a todo momento, se começa a surgir demanda pela... Eu acho que são intercambiáveis com atrito. Não é a mesma coisa direta, e aí a minha crítica é isso, tipo, como uma narrativa, é uma narrativa muito boa. Tipo, ou seja, tipo, o que ele escreveu, se você quiser avaliar só como um conto legal, uma coisa brisa, uma história divertida, eu acho maravilhoso. Se você quiser avaliar do jeito que ele considera esse artigo, que ele fala que ele... My findings, como se fala, meus achados. Entendi. Como se ele tivesse feito uma pesquisa genética, um mapeamento, ido na caverna, pegado os ossos, etc. Sabe, a maneira que ele se comunica parece que ele acredita que é um artigo científico. Entendi. Você Se tá é um- mais incomodado com ele ter assassinado o método científico do que com a história em si que ele conta. É que a história é reducionista e é imprecisa. Entendi. Por exemplo, se você quer falar um negócio sobre por que uma espécie ganhou na competição da outra e você não inclui seleção sexual para falar sobre ornamentos, isso assim, qualquer professor de biologia vai falar que tá errado. Então, assim, eu não vou falar que tá errado, eu vou falar que tá reducionista, porque eu acho que parte do processo sim tem a ver com essa mutação, e sim fez a gente ter uma intersubjetividade maior, a gente fazer mais conexão, e portanto isso sim ajudou. Mas é uma coisa que, assim, é multifatorial, tem vários fatores, sabe? Isso ajudou 20%, isso ajudou 40%, não sei, mas isso não ajudou 100%, sabe? Isso não foi o fator determinante, não foi uma, sei lá, citando o Peter Thiel, não é uma mudança de 0 para 1. E é isso, querendo ou não, daí entra numas coisas que são mais frescura de quem é cientista mesmo. Sei lá, citar Karl Popper, filosofia da ciência, e qual é a diferença entre
ciência e pseudociência. Tipo, o Karl Popper, para explicar a diferença de ciência e pseudociência, ele compara Freud com Einstein. E qual é a questão do Einstein? Einstein, ele previu toda a teoria da relatividade, etc. E ele falou, ó, vai acontecer um eclipse em tal data que você vai ver que a luz que curva, por causa que a luz é atraída pela gravidade do Sol. E se isso não acontecer, toda a minha teoria você joga fora porque ela foi falseada. Você comprovou que ela é falsa. Em compensação, Freud é o oposto. É tipo, não, qualquer coisa que aconteceu, eu já tenho minha narrativa na minha cabeça pré-definida e eu meio que vou tentar encaixar ela nisso. Então, qualquer coisa que você tiver feito é porque você teve uma questão com seu pai ou com a sua mãe, você tem desejos fálicos e um complexo de Édipo. E o Jesse Meyer deixa bem claro que foi esse o pensamento dele. Tipo, ele fala, não, eu tenho vontade de escrever e falar sobre isso desde que eu li o Nick Szabo, eu tenho vontade, eu entendo que o Bitcoin é essa diferença, eu sou Bitcoiner, então assim, todo o processo de busca de evidências, etc., ele já construiu querendo chegar nessa conclusão. Entendi. E isso, assim, é o oposto do que a ciência deveria fazer. A ciência deveria sempre querer desprovar o que tá lá. Ou seja, tipo, sei lá, sabe aquela frase, confie na ciência? Isso é totalmente errado. Ciência é a capacidade de fazer pergunta e você sempre quer provar que está falsa a sua hipótese. Se você não conseguir provar que ela está falsa, portanto ela para em pé. Mas aí até um próximo cientista chegar e provar que está falso. Em nenhum momento ele tenta provar que é falso o que ele escreveu e que podem ter hipóteses alternativas. Ele descarta outras hipóteses que eu concordo que são hipóteses ruins, que ele fala que, puta, um cara de... não lembro se é Harvard ou Stanford, a tese desse grupo de estudos é que o ser humano ganhou dos Neandertais porque eles são generalistas mais competentes. Isso é basicamente falar que o ser humano ganhou porque o ser humano era melhor. Isso não responde nada, e ele tá certo em fazer essa crítica. Mas ele não fez essa crítica pro próprio pensamento dele. E assim, por um lado, nem é papel dele fazer porque ele não é um antropólogo, ele não é um biólogo, sabe? Ele não tá publicando um Ele peer fez aqui review. porque ele queria amarrar com a história do Bitcoin. Esse é Exato. o objetivo dele. Exato, ou seja, é uma narrativa que ele reduziu aspectos da realidade para encaixar dentro da narrativa. Como narrativa tá maravilhoso, eu adoro os textos dele, sabe? É uma coisa que nenhuma crítica a isso. Como um documento científico, que é como ele parece acreditar que isso é, eu preciso fazer esses adendos porque assim, ele fala que I find myself breaking new ground, sabe? Tipo, eu me encontrei expandindo a fronteira do conhecimento da ciência. E assim, o que ele fala? Ele fala que, pô, é por a gente ter a intersubjetividade do dinheiro que a gente expandiu o número de Dunbar, que é aquele número de limite teórico psicológico que, conforme a massa cerebral de um macaco cresce ou diminui, você consegue fazer mais conexões. O ser humano conseguiria fazer uma 150 conexões à escala de uma tribo. Portanto, você precisaria de alguma coisa para expandir a confiança maior do que a escala tribo, e ele fala que isso é o dinheiro. Só que assim, eu li isso no livro do Yuval Harari, no Sapiens. O Sapiens já fala disso. O Sapiens fala que é justamente a questão de realidade intersubjetiva, como dinheiro, religião, etc., que permite você você ultrapassar o número de Dunbar. Ele acha que ele descobriu isso ao falar que é o dinheiro que fez isso, sem falar que é a realidade intersubjetiva como um todo. Ou seja, ele fez um recorte menor dentro do que outras pessoas já falaram e acha que isso é novo. E assim, talvez seja num certo aspecto de tentar fazer os antropólogos verem o valor de concha como dinheiro, que isso é uma crítica que ele faz e eu acho válida. Por exemplo, e saiu uma hipótese recente, isso eu vi no último podcast que ele gravou, de que os antropólogos não entendem porque tem tanta concha por aí, eles acham que é só uma coisa de afirmar identidade, sabe, de ornamentos. Isso, sim, tem a verdade da seleção sexual, mas assim, se você não citar nunca como proto-dinheiro, dinheiro de commodity, eu também acho que tá errado. E nesse sentido, o que o Szabo fez é de fato uma contribuição que tá sim sendo ignorada pela ciência normal da antropologia, sabe? Eles não estão considerando concha algo mais sério do que só uma coisinha de identidade, tá? Tipo, todo o ramo da ciência da antropologia é ciência humanas, né? Então isso tem um problema que não é falseável. Isso significa que eles caíram muito em toda essa questão identitária, essa questão wokeista. Então assim, não, é expressão de identidade. Beleza, mas pra que você quer expressar sua identidade? Pra mostrar que você é o macacão da bola azul e conseguir reproduzir mais? Ou você tá juntando valor nisso aí, você vai fazer comércio. Aí o Meyers acredita muito nessa questão que é você conseguiu usar essas conchinhas para fazer comércio
E ao você usar essas conchinhas para fazer comércio, você consegue uma rede Permitiu que a muito sociedade maior. fosse se desenvolvendo, né? Fosse ficando mais complexa. Sim. Só que aí entra um outro problema muito grande que eu tenho com essa hipótese, e no fundo essa é uma hipótese que acredita no mito do bom selvagem, sem perceber. Tipo, ela meio que acredita que, beleza, a gente teve a concha, então agora somos bons comerciantes e estamos todos fluindo numa amistosidade. Não, mas esse é um ponto legal pra gente sair um pouco da crítica do método científico e falar um pouco disso. Eu acho que sim, eu não acredito no mito do bom selvagem, não acho que ninguém acredite. Eu acho que se você é um Neandertal ou um Sapiens, ou o que quer que seja, tá numa tribo lá e você tem o seu número de Dunbar de 149 pessoas que você conhece e confia, aparece uma outra tribo, você vai imediatamente tratar como hostil para se autopreservar, porque você não tem confiança naquela pessoa. E os seres humanos a todo momento, tanto falando de Neandertal quanto, enfim, Sapiens, a todo momento nós temos duas vozes na nossa cabeça, dois instintos, um de colaborar, outro de matar, o outro e roubar o que ele tem. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente sucumbe muito ao instinto de matar e roubar. Mas não é um fato inegável que, quando confrontado com a escolha entre colaborar e matar e disputar e roubar, acaba ficando exaustivo, você só viver o tempo inteiro olhando por todos os lados e não confiando em ninguém, e portanto a gente tem um estímulo, sim, um incentivo para colaborar, porque é mais pacífico e mais próspero, de uma certa forma. Eu gostaria de acreditar nisso, a antropologia gostaria de acreditar nisso, mas existe um período que é logo depois da Revolução Agrícola que tem um grande gargalo evolutivo no gene Y. Cerca de 10 ou 20% só dos genes Y se reproduziram e foram passados adiante, enquanto todos os genes X reproduziram e passaram adiante. Ou seja, foi um gargalo evolutivo que afetou só os machos dos sapiens. O que o pessoal interpreta como isso? Interpreta que a partir do momento que começou a ter um pouco de civilização, um pouco de estrutura maior de clã e etc., o primeiro passo foi matar todos os clãs e estruturas dos amiguinhos e dominar as mulheres e matar os homens e, tipo, sei lá, no fundo quase como o bando de leões fazem com outros bandos de leões. Então, sei lá, eu sou o líder do clã, a gente expande para aquele próximo clã, eu coloco meu irmão, daí pro próximo clã meu primo, então assim, toda a minha genética dominou uma região que tinha muito genes diferentes. E o que eu quero dizer com isso? Isso foi há 7.000 anos atrás. Antes disso, também rolava, só rolava numa escala menor porque as coisas eram mais dispersas. Então assim, é muito mais briga do que a gente imagina, tipo, a colaboração é muito menor do que a gente imagina, e isso que eu sinto falta quando ele fala bastante de só colaboração, sabe? Eu sinto que faz falta um contraponto citando que isso é exceção, e na maioria das vezes foi conflituoso mesmo as interações entre Homo sapiens. E aí eu só quero fazer um adendo, assim, você falou, ninguém acredita no mito do bom selvagem. Rapaz, como eu gostaria que você tivesse certo. Tipo, assim, se você pensar de um ponto de vista mais filosófico possível, a principal diferença entre a esquerda e a direita é que a esquerda sim acredita no mito do bom selvagem e a esquerda sim acredita na tábula rasa. Tábula rasa é o que o ser humano nasce em branco e é a cultura que determina se ele vai ser bonzinho ou cuzão. Então, assim, se você consegue moldar a cultura, você consegue moldar o ser humano, você cria um novo ser humano e todo ser humano nasce puro e bom por isso o mito do bom selvagem. Então, assim, Legal que você trouxe esquerda e direita, mas e os ANCAPs nessa história? Porque, de certa forma, você está legitimando. Eu estou fazendo uma afirmação que pode ser falsa, você contesta. Eu entendo e interpreto que você está, de certa forma, legitimando a figura do Estado, dado que a gente vai querer ter lei e ordem em algum momento para evitar de ter que ficar o tempo inteiro saindo no quintal com a nossa espingarda para tentar matar, assumindo que é alguém tentando matar e estuprar essa mulher e roubar tudo que você tem. O Estado nasceu disso, você acredita de fato que ele é necessário ou você acha que os anarcocapitalistas estão alucinando e não dá para fazer? O que você acha? Eu acho que tem duas questões diferentes que é importante falar. Existe o mundo como ele é, existe o mundo como eu gostaria que ele fosse. Ou seja, tem o espaço da minha utopia pessoal. Eu gosto de acreditar que toda a relação entre os humanos não precisaria de um intermediário. E existe o mundo na realidade. No mundo na realidade, sendo bem sincero, eu acho que o Estado emerge naturalmente de mamíferos sociais que conseguem se organizar num número grande o bastante. Sim, porque é cansativo você ter que estar a todo momento de prontidão para matar alguém se alguém invadir sua propriedade e tentar te matar.
E assim, vamos falar que do nada dissolveram todos os estados do mundo, viraram proto-cidades estado individuais que as pessoas realmente assinaram um contrato para estar lá. Em algum tempo, umas cidades vão ser mais fortes que as outras, elas vão competir por recursos, cidades mais fortes vão fazer alianças, essas alianças, se elas são mais fortes, elas vão gerar uma milícia, um exército, etc., que vai cobrar imposto, criamos um estado de novo. Então, assim, no mundo das ideias, no mundo utópico, eu gostaria que não precisasse existir um estado, sabe? Mas você está falando agora que a natureza humana não é Não compatível. permite. Então, Eu não de acredito. certa forma, o anarcocapitalista é um comunista, ele vive no mundo dos sonhos. Nesse sentido, sim. Eu acho que o sonho é muito mais bonito. Eu tô puxando e provocando isso, Sim. porque, primeiro para causar polêmica, mas também porque o Svets, que veio aqui recentemente, ele bateu bastante nos ANCAPs e falou que é uma utopia que não se aplica no mundo real. Eu acredito 100% nisso, assim. Eu sei que o pessoal pode ficar chateado, mas é isso. Eu acho que é uma ideologia utópica, que eu acredito. Eu acho uma utopia. Sei lá, a gente sempre precisa ter uma utopia que é o horizonte que a gente persegue e Sim. que a gente nunca vai alcançar. Eu concordo. Eu acho o libertarianismo uma utopia muito melhor de se ter do que um socialismo. Mas a gente vai conseguir chegar na prática nisso? Não. E assim, cara, eu acabei de voltar da minha lua de mel que eu fui pro Japão. Fiquei 3 semanas lá com a minha mulher. Cara, Planeta, né? é outro planeta. Assim. Qual é a diferença, assim? A gente aqui no Brasil quer tanto que o Estado suma, porque a gente vive numa sociedade de baixíssima confiança. Tipo, você ficar um tempo imerso numa sociedade de alta confiança é muito diferente. Aí você começa a ver que, assim, o problema do Brasil é que a gente tem o pior dos dois mundos. A gente tem O uma problema do taxa... Brasil é o brasileiro. É. Todos os aspectos, no seu Sim. condomínio, o seu vizinho, o cara que tá do seu lado no trabalho, todo mundo tá tentando te roubar em algum momento. Não, é isso, porque assim, cara, no Japão, velho, as crianças de 8 anos vai sozinha em Tóquio, de busão e de metrô até o colégio. Velho, não tem lixeira na rua. Por quê? Uhum. Porque se você gerou lixo, você coloca numa sacolinha na sua mochila e leva até em casa. Você tem ideia, você falou, sei lá, você falou, acho que foi no podcast que a gente gravou pra Bipa antes, mas que você antes estava fumando vape. E antes nicotina, então imagina que você fumava um cigarro. Imagina um fumante de cigarro no Japão. Ele juntar as bitucas e levar pra casa. Não é que ele junta as bitucas, ele leva um estojo especial que ele bate a cinza dentro do estojo especial e ele nem joga cinza no chão. Tipo assim, nas cidades grandes do Japão, velho, você não vê lixo nenhum na rua, tá ligado? É uma coisa que, assim, pra gente brasileiro, tipo, É surreal. É surreal. Foi assim. em 2018. Então, tá ligado aí que eu tô falando, assim. Então, tipo, essa questão de a gente ter tanta ressalva quanto o Estado, é óbvio que a gente tem. Só faltava a gente não ter. Se a gente não tivesse, a gente tinha síndrome de Estocolmo. Convenhamos. Mas, assim, que muita gente tem aqui, inclusive. muita gente. Os libertários, assim. Mas é isso. Tem versões de estados que são menos ofensivas e são baseadas mais numa população que tem uma cultura média mais elevada. Vamos falar assim. É o que você falou. O problema do Brasil são os políticos. Mas os políticos são reflexo da sociedade. Tipo, o político japonês é o reflexo da sociedade japonesa. Eles são muito mais corretos. Eles não tentam tirar vantagem em tudo, tá ligado? Sim, o nível de consciência reflete em todos os aspectos da nossa vida. E o Brasil Então, assim, você prefere viver numa sociedade realmente ANCAP, que você precisa ficar olhando no canto do olho o tempo inteiro, você precisa contratar uma segurança privada e aí você tem até medo que o cara dessa segurança privada te roube? Ou você prefere viver numa sociedade com alto grau de confiança que você não precisa considerar todas essas coisas? Sim, faz todo sentido. No Brasil, é lógico que eu prefiro viver sem o Estado, porque o Estado ele literalmente não faz o que ele se propõe a fazer, né? Que é trazer essa lei e ordem para defender os direitos de propriedade. Então ele não serve para absolutamente nada, só para avançar sobre os seus direitos de propriedade e ser o principal violador. Então, tipo, você tem a iniciativa privada, os marginais, os cracudos tentando te fuder, e o Estado tentando mais efetivamente ainda. Então aqui o Estado faz sem violência e com mais profissionalismo, né? Ele tira direto da fonte do aposentado que nem percebe. Pois é. Mas, de fato, acho que é muito mais preferível você viver numa sociedade de alta confiança. Mas você, então, não acredita no bom selvagem, como que o japonês chegou nessa sociedade de maior confiança e o brasileiro não chegou? O que você acha que... É uma boa pergunta. Eu acho que é a influência da cultura mesmo.
E a cultura lá é uma cultura de honra e é uma cultura coletivista pra caralho. E isso aí é uma questão que vai incomodar a gente no Brasil, a gente no meio libertário, etc. Mas o Japão cresceu numa ilha que as pessoas não tinham quase nada. Todo mundo conhece todo mundo e ninguém pode deixar ninguém na mão porque os recursos são muito escassos. É uma ilha montanhosa que tem pouca área para plantar, por isso eles meio que comem arroz, umas vagens e uns peixes. Assim, querendo ou não, você pega a média, é um gigante no Japão, tem 1,86, assim, cara, as pessoas normalmente tinham 1,70, 1,65. Tipo, minha mulher que tem 1,57, ela era mediana do Japão, ela não era baixa. Então, assim, Tem um amigo da Sérvia que tem 2,06 m, ele é profissional de waterpolo da seleção e ele fez MBA comigo. Ele foi pro Japão durante o MBA. Falou que em todos os lugares a galera olhava e falou, oh! E eles são expressivos assim, né? Eles falam, oh! Mas, velho, eles fazem isso mesmo, assim. Mas, então, sei lá, tipo, tem essa questão de aspecto cultural que foi desenvolvido. Tipo, eu sou um cara que é bem determinismo geográfico, sabe? Eu acredito realmente que a geografia influencia tanto a geopolítica quanto a influencia a genética, especialmente quando não tem migrações, sabe? Hoje em dia que todo mundo viaja de avião, a geografia não vai influenciar tanto, mas em populações que ficarem isoladas por tanto tempo, a biologia vai ser afetada pela geografia, a sociologia vai ser afetada pela geografia. Então, pelo que eu pesquisei sobre o Japão, a resposta é que eles são coletivistas porque todo mundo conhecia todo mundo, e se você deixasse alguém na mão, era uma coisa que todo mundo estava vendo e era tipo algo que geraria realmente um ostracismo, e isso, querendo ou não, para o macaco Homo sapiens, é a pior coisa que pode acontecer, assim, sabe? Tipo, e amarrando com o episódio dos Vets, o livro dele, você acha que tem alguma coisa a ver com o suposto Bushido? Que são os valores que são incutados na cultura de geração após geração? Eu diria que é, assim, o Bushido, assim, uma metáfora que eu gosto de usar sempre para biologia evolutiva é assim: quem não entende biologia evolutiva acredita que quando alguém comenta alguma coisa sobre, isso está no gene, acha que isso é uma coisa que é determinista geneticamente. Que inclusive é algo que me incomodou nesse trabalho do Jesse Melis, que é uma coisa muito evolucionista e muito aconteceu a genética, portanto aconteceu. E na verdade é sempre uma coisa que tem interações entre o ambiente e a gente, ou seja, tipo, tem que usar a metáfora de um computador. O computador tem o hardware e tem o software. O Bushido é o software, ele é uma cultura que foi implementada nessa estrutura que já existia lá. Então já existiam os japoneses, eles já estavam com essa estrutura, essa tipo de ser deles emergiu naturalmente por conta desse isolamento por 1.000 anos, 1.500 anos, coisa assim, desde que eles foram para a Ilha do Japão e não foram invadidos por mongóis, não foram invadidos por chineses, eles ficaram realmente isolados como sociedade, sem ter muita troca por muito tempo. Esses valores provavelmente foram emergindo naturalmente, e aí, na época dos daimos, dos samurais, o pessoal codificou isso para o código dos samurais, e isso fixou porque já fazia sentido. Mas, sabe, o Bushido não é que, sei lá, você não conseguiria implementar o Bushido no Brasil, sabe? Tipo, você precisa ter um lugar que as pessoas já acreditam em tudo isso, para alguém chegar e formalizar tudo isso, e isso passar a ser o livro que as pessoas vão seguir. Tipo, você não vai chegar no Brasil e trazer os conceitos orientais e achar que, sei lá, o baiano, o Brasil, o paulistano médio vai seguir, vai acreditar em honra, em sacrifício pelo próximo, tá ligado? A gente não acredita em honra. A gente acha que malandro é malandro e mané é mané. Sim. Isso é o oposto de honra. Tipo, no Japão, assim, você esquece uma carteira em cima de uma mesa, volta lá 2 dias depois, o pessoal separa a sua carteira e dá para você. Tipo, eu fui pro Japão uma outra vez com minha família quando eu tinha 16 anos. Meu pai tinha um congresso lá. A gente chegou, foi direto de ônibus para uma cidadezinha no interior, assim, 4, 5 horas. Eu esqueci a minha mochila no busão, a gente desceu no meio do busão, o busão foi até o final da linha. Chegamos no hotel com aqueles guiazinho Michelin, falando 3, 4 palavras, tudo arranhado assim. Conseguimos explicar para a moça da recepção o que tinha acontecido. No dia seguinte, a mochila chegou. O pessoal da estação mandou de táxi até o hotel. Fez questão de não aceitar nenhum pagamento e fez questão de ser solícito e de ter esse tipo de cuidado. Imagina isso no Brasil. Okay. Tipo, o banheiro em todas as estações lá é limpo, sabe? O pessoal acha que ser limpo é algo que mostra valor pro coletivo, sabe? A gente é o oposto, sabe? É uma coisa que, assim, realmente plantou muita
muita pulga na minha orelha, assim, essa questão de somos bitcoiners, queremos um individualismo ao extremo, etc., versus viver numa sociedade de autoconfiança. Eu acho que tem um meio termo ótimo aí, que é entre o Japão e o Brasil. Cada um está em um extremo do espectro. O Brasil é a baixíssima confiança, baixíssima honra, é ri, levei vantagem. Agora, o japonês também me parece extremamente coletivista em excesso e acaba sendo muito passivo, né? Tipo, você viu... Não são só Se o flores. Estado for mal intencionado a qualquer momento, ele faz o que bem entende com a população. Sim, se o Estado quebrar o contrato social, eles nem vão perceber e vão puxar o tapete deles, assim. No Japão, assim, eu falei, a gente tá falando do lado bom, mas tem um lado ruim desse pensamento, que é que se o senhor feudal deles, o daimyo, falasse para um samurai, cara, eu não gostei do que você fez, se mata aí, o cara pegava a faca e se matava. Isso a gente não consegue nem conceber o quão bizarro. Tipo, eles são, tipo, realmente um formigueiro que as formigas obedecem, sabe? É tipo uma questão assim que, sei lá, para mim o ponto ideal é ter esse senso cético do brasileiro e aí procurar ou construir num pequeno condomínio, numa cidade do interior, ou ir para uma outra sociedade de alta confiança. Ou seja, ser desconfiado num ambiente de alta confiança é o melhor cenário possível dentro das possibilidades que a gente tem. E aí o pior cenário possível é o que você falou, é ser muito confiante e do nada o Estado quebrar o contrato social sem você perceber. E eu acho que é um bom ponto para a gente finalizar essas palavras. Tem um cara que eu sigo há muitos anos já, chama Jesse Adler. Não me lembro agora não sobre o nome dele, acho que é Jesse Adler. Depois eu ponho aqui o perfil dele. Mas ele é um coach, fala de espiritualidade, uma série de coisas, meio doidão, mora em Austin, Texas. E ele tem um slogan que é Do no harm, take no shit. É isso. É basicamente isso. Acho que esse é o meu slogan para a vida. Tipo, eu quero viver de acordo com a ética libertária e não... de certa forma, até seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Que é não fazer o outro que você não quer que faça com você. Mas, ao mesmo tempo, se o cara vier fazer, eu não vou dar outra face. Dar outra face é o caralho. Legítima defesa. Pois é. Tipo, você falou de ensinamento de Jesus Cristo, assim, isso também é Jesus Cristo, mas, quer dizer, não é uma parte da outra face, etc. Mas isso, a gente começou falando de biologia evolutiva, isso tem no livro do Richard Dawkins, O Gênio Egoísta, que é a estratégia evolutiva que fez mais... Porque, assim, o pessoal criou várias estratégias evolutivas diferentes, jogou numa grande simulação de computador e pôs elas para competir entre si. A estratégia evolutiva que ganhou é você começa sendo bonzinho e depois você é recíproco. Ou seja, é o altruísmo recíproco, que é basicamente você começa sendo gente boa, pô, se eu sou cooperativo com você, você é cooperativo comigo, vamos continuar sendo cooperativo. Mas aí, se você puxar meu tapete, na próxima eu não trabalho com você e eu puxo o seu tapete se eu tiver oportunidade. É isso, altruísmo recíproco. E é interessante que o Richard Dawkins, nesse livro mesmo, fala que dinheiro nada mais é do que uma expressão de um altruísmo recíproco retrasado, sabe? Retardado, no sentido, tipo, puta, eu faço uma coisa legal para você, mas você não tem como me devolver esse favor fazendo uma coisa legal para mim agora. Mas você tem essa ficha que a gente inventou que guarda valor, que representa recurso. Essa ficha que guarda valor, que representa recurso, pode ser visto como esse altruísmo recíproco que você está me dando para eu poder gerar em algo em benefício para mim depois. Isso explica muito bem porque que as pessoas sempre falam sobre como você ganha dinheiro resolvendo os problemas das outras pessoas. Quanto maior for o problema de mais pessoas for, mais rico você vai ficar. Exatamente por isso, né? A pessoa tem uma dor, você vai lá e resolve para ela, ela valoriza isso e te dá algo em troca. Poderia ser resolver um problema seu, poderia ser dar dinheiro. E se resolver o problema de 100 mil pessoas, provavelmente você vai ter um montante maior do que se resolver o valor de uma pessoa só, por isso, em negócios escaláveis, etc, etc, tudo que você sabe. Muito legal. Acho que foi o papo mais filosófico que eu já tive aqui no podcast, mas acho que quem ficou até o final teve sua mente explodida, com certeza. Desculpa, gente, eu sei que eu foquei muito nas minúcias, mas é porque, assim... Mas tá certo. Eu gosto muito do Jesse Meyer, ele é um puta autor, é só que, assim... Não é científico, é narrativo. Quem está lendo isso como ciência tem vários furos. Quem está lendo isso como uma narrativa interessante, eu concordo, uma narrativa muito interessante. Eu adoro esses tipos de texto também. Inclusive, você achou eu falar uma última reflexão que todo esse pensamento me veio. Que, assim, antes tinha muito mais texto desse estilo. Tipo, o cara, Bitcoin. O cara do What Bitcoin Did fala disso. Puta, tinha o texto aqui, o Bitcoin é o mistério do dinheiro,
a reforma protestante, a reforma Bitcoin. O Tversky que escreveu vários, Baioa também. E isso, assim, desde o lançamento do ETF sumiu. Tipo, ainda não, agora a gente fica muito mais preocupado em olhar os dados do mercado financeiro e o que vai acontecer com o preço e com a adoção nesse sentido institucional, o que eu entendo, eu também tenho feito, mas eu gosto que volte a ter esse tipo de texto, sabe? Um dos meus textos favoritos é o Micélio do Dinheiro, por exemplo. Por que você acha que aconteceu assim? Você acha que a gente passou de fase, de fato, e aí quem estava na fase anterior liderando essa revolução falou assim, minha função está cumprida aqui, eu vou fazer outra coisa da vida? Eu acho que várias pessoas foram capturadas, entre aspas, pelo sistema tradicional. Por exemplo, eu estou trabalhando na BIPA, eu não estou no Explica Bitcoin. Né? Quando Explica Bitcoin, eu fazia um tipo de conteúdo que eu não tinha obrigação institucional nenhuma. Tipo, eu podia fazer conteúdo, sei lá, falando sobre cogumelos mágicos. Um podcast de 3 horas com um psiquiatra neurocientista e com um cara cogumelo maximalista que vem cogumelo no Twitter. Tipo, esse tipo de liberdade você tem quando você não está envolvido com uma instituição. Vários desses bitcoiners que no ciclo passado estavam fazendo meme, mas estavam, sabe, escrevendo coisa. O Brandon Quinton, que escreveu o Mistério do Dinheiro, é um exemplo. Ele foi para sua. O Jesse Myers é um exemplo. Ele era o Cruizos que escreveu o que ele quisesse. Agora ele está num ramp, ele precisa ter uma visão institucional, precisa ter um comportamento. Ele está num ramp, eu não sabia. Não sei se ele ainda está, mas eu achava que ele era um dos fundadores. Eu vi os primeiros episódios, estava ele junto com o Marty Bent fazendo os primeiros podcasts da OnRamp. Achava que ele estava lá. OnRamp, eu trouxe os caras da OnRamp aqui, conversei com o Jackson e o Brian, mas eu não sabia que o Jackson era... Posso estar enganado, mas eu lembro que ele participou dos podcasts iniciais. Mas, ou seja, eu acho que aconteceu muito, sei lá, Diego Collin tá na LU. O tipo, Ben Workman agora pegou a vaga de CIO da Swan. Então... É isso, Alfazeta virou Rafa Zaguri e foi trabalhar na Swan, saiu, mas sabe, tipo, as pessoas deixaram de ser só o anônimo do Twitter que podia ter um tipo de atuação e o que você falou, a gente passou de fase, a gente amadureceu, querendo ou não, os ETFs de Bitcoin foram lançados quando o Bitcoin fez 15 anos. Sim. Tipo, a gente debutou, sabe? Perdeu o cabaço pro mercado tradicional. Agora a gente precisa fingir que é mais comportado porque cavalos de Troia são importantes. Tipo, eu posso falar exatamente tudo que eu acredito quando eu estou num podcast na BIPA ou mesmo aqui. Eu tento dar uma dourada na pílula da linguagem porque eu quero trazer mais pessoas. Sabe? Quem dera eu me sentisse com tanta liberdade para ser um urso ou um Coreia que ninguém conhece, eu falo exatamente tudo que me der na telha. Não Quem sabe daqui a 30 anos você vem um Max Kaiser. Vamos ser mais otimistas. Eu quero pensar em uns 5 anos, assim. Tipo, eu tenho meu tempo até vestir as ações da BIPA, quero fechar meu ciclo legal na BIPA, mas depois disso, assim, se tudo der certo, eu não quero mais CLT, não. Eu quero já, tipo, voltar para o Explica Bitcoin, interromper o rosto, aparecer só o... Sei lá, se alguém consegue, aquele cara que tá lá na nota do dólar com o dólar de Bitcoin, e deixar ele falando e, sabe, sumir e poder ter liberdade de falar o que eu quiser, inclusive cagada, inclusive palavrão, inclusive coisas que eu me podo e essa galera se poda, porque a gente tá nesse pensamento de cavalos de Troia são importantes. Tem uma hora que eles vão deixar de ser importantes, porque o Bitcoin já vai ter ganhado de fato. Sim. E aí vai ter mais liberdade. E você vai se mudar para um avião no Japão. Não, o Japão é bom para visitar. Eu quero ir pro Japão fazer snowboard, que nem o negão lá, o Arthur Reis. Ele sempre vai para Hokkaido fazer snowboard, lá é supostamente uma das melhores neves do mundo. Não sabia. Tipo, uma neve seca, etc. Eu quero fazer isso, mas morar, não sei se no Brasil, mas precisa ser um lugar que você fica de shorts havaiana, né? No Brasil não dá. No Brasil, acho que não. Essa questão da baixa confiança é muito cansativa. Então, aquilo que eu falei, é como se você vivesse numa tribo de 200 milhões de pessoas que você não tem direito de propriedade, não tem segurança nenhuma, jurídica e porra nenhuma, então você tem que constantemente estar olhando por cima do seu ombro. E aí, quando você vai virar pai em breve, em algum momento no futuro próximo, isso fica mais latente, a dor fica mais insuportável. Não, eu tenho certeza. Para mim, a grande reflexão é, eu tenho meus 4 sobrinhos, tenho minha família no Brasil, etc. Isso me prende. Sim. E aí você tenta construir o melhor possível dentro da sua alternativa. Então, assim, será que é um condomínio fechado, com segurança, e aí você mal vai para fora do condomínio, etc? Sem dúvida não é a solução ideal. Então, assim... eu vivo nesse esquema. Vivo num condomínio fechado, com segurança armada, um monte de milionário dentro, mas aí tem as picuinhas com os vizinhos. No meu condomínio, eu não vou falar aqui qual é, para não gerar estresses, mas
Tá tendo uma treta entre duas facções de moradores porque um tá acusando os outros de desviarem dinheiro e literalmente é corrupção em todos os âmbitos da sua vida. Então é muito foda. É cultura, a gente não pode dar Respeito cultura. total às regras e a boa convivência, sabe? Tipo, hoje eu saí de casa quase desesperado porque o meu vizinho, ele não tá rompendo nenhuma regra, mas ele literalmente resolveu fazer uma obra no quintal dele em que ele tá destruindo todo o quintal com uma britadeira. Ele poderia ter me deixado uma carta na porta da minha casa falando assim, eu vou fazer uma obra de 10, 15 dias com uma britadeira, sua casa vai ficar inabitável, faça o que quiser com essa informação, vai para um Airbnb. Teria me ajudado demais. Agora estou cheio de compromissos de agenda com uma bebê recém-nascida chorando, porque o filho da puta não tem nenhum bom senso de convivência social. Isso é cansativo do Brasil. Sim. Não, não discordo. Você nunca vai me ver defendendo o Brasil. Eu defendo o que é que tem meus amigos, minha família, então tem um atrito muito grande em sair. Mas, puta, eu não vejo muito futuro aqui não, tá vendo? Então é isso, pessoal. Obrigado pela audiência e espero que vocês tenham gostado. E quando quiser voltar, portas abertas. Valeu. É nóis. Valeu. Até a próxima.